Então, todo mundo começou a pegar aqueles produtos e trazer. O que vai acontecer, pessoal? O produto antes, que era só meu, gente, só eu tenho essa garrafinha d'água para vender. Ninguém não tem lá, não. Ninguém ganha. Tá? Só eu posso vender aqui na frente. Cara, eu vou vender por R$10. Agora, se daqui a pouco eu e ele vamos vender, ele diz, pô, eu quero vender mais que o Daniel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender por 9. Se aparecer um terceiro, ele vai vender por 8. Estão entendendo? Os produtos chamados especiarias começaram a cair de valor. E aí o olhar europeu virou e se fez presente no Brasil. Então, vamos pensar um pouco em pré-colonização, certo? O que você tem? Olha o cuidado que eu preciso que vocês tenham para o vestibular, certo? O primeiro produto encontrado no Brasil é o pau-brasil. Não é o açúcar e não é o ouro nem a prata, é o pau-brasil. Ok? E um problema sério. Quem eram os índios brasileiros? Gente, o índio que tem no Brasil são 4 tribos grandes que se dividem em 200 mil troncos. Esquece. Gês, Caraíbas, Aruaquês, Tupis, Guaranis, etc. O problema que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Esses índios que existiam no Brasil, eles viviam numa sociedade muito primitiva. Tá? Moravam numa oca, eram caçadores, eram coletores, então viviam da caça e da pesca. Eles não são tribos evoluídas. Atenção, sociedade indígena brasileira tem divisão de trabalho, gente. Homem não trabalha terra. Trabalho de terra é um trabalho feminino. Trabalho de homem é resguardecer a tribo e ir para a guerra. Então vamos lá. Mulheres trabalham na terra, mulheres cozinham. Né? Por isso que vem toda a tradição da brincadeira da mulher ser a dona da casa e o homem não. Tá, agora vai para o outro lado. O homem é que guerreia. Eu cheguei no Brasil, eu sou português. Tá? Quem é normal? A pessoa que eu vou pegar para escravizar? O homem ou a mulher? O homem, porque ele é a força braçal. Aí eu venho a pergunta, o homem sabe trabalhar a terra? Não, porque isso é um trabalho feminino. Estão percebendo? Então vamos lá. O produto que eu tenho não é bom, que é o pau-brasil. A mão de obra não é qualificada, tá? E ela é profundamente primitiva. Não tenho medo de responder, gente. Não tenho medo. Medo é uma coisa que a gente tem que aprender na vida a não ter. Os grandes vitoriosos foram aqueles que ousaram descobrir a vitória acima do medo. Tá? Me digam uma coisinha. Se eu tenho um produto que não é rentável e uma mão de obra que não é rentável, o que eu posso fazer para que isso, ou seja, o Brasil, passe a ser lucrativo? Você não tem que complementar? Você não tem que trazer uma coisa e colocar? Resposta simples e clara que você tem que entender. Quem é que eu vou trazer? O negro. Tá? Vamos analisar de novo? Então vamos lá. Olha só. O pau-brasil não é rentável. A mão de obra indígena não é adequada. O que eu faço? Eu complemento o sistema trazendo o negro. Agora vamos lá. Se você pensar na América Espanhola, só para vocês analisarem. Na América Espanhola, qual era o produto que eles encontraram? Eu falei agora há pouco para vocês. Qual é o produto que eles encontraram assim que eles chegaram? Ouro. Ouro é rentável? Eu acho ouro rentável. Nossa senhora, sou louco, apaixonado por ouro. Não tenho, mas acho muito legal. Tá. Segundo, vocês sabem quem eram os índios lá? 3 tribuzinhas só para vocês lembrarem. Lembram, gente? Maias, astecas e incas. Honestamente, gente, mais inteligentes que nós todos. Porque nós não conseguimos nem construir uma cidade que nem Machu Picchu. As cidades que a gente constrói, entra um terremoto, acaba. Machu Picchu está lá de pé até hoje. Tá? Então, vamos lá para a América Espanhola. Produto rentável, índio preparado. Pergunta simples. Preciso trazer alguém para complementar? Não. Então você pode notar uma coisa. Na América Espanhola, você não tem negro. Raramente você vai ver a figura do negro na América Espanhola. Em compensação, as terras brasileiras ficaram fixadas sobre a figura do negro.
Aí eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Você é um negro. Você acabou de ser trazido para o Brasil. A pergunta é bem simples, gente. O que você acha que é mais rentável? Não tenho medo de responder. Você acha que é mais rentável o trabalho do negro ou o tráfico negreiro? Sem medo. Trabalho ou tráfico? Tráfico. Tá? O Fábio, agora, quando ele estava fazendo a apresentação, que ele pediu para vocês virem, né? Vamos ser óbvios, gente. Vocês estão aqui porque vocês têm uma razão para estar. Porque vocês têm uma meta lá na frente, que é passar no vestibular, ter uma carreira, ter um futuro, se Deus quiser, brilhante, maravilhoso. A gente sempre espera isso para todos. Tá? Vocês não estariam aqui, gente, hoje, se o Fábio ou colocasse no Facebook e dizer, olha, vai ter aula do Daniel. Aí você diz, que legal, eu vou sair de casa, domingo, 13h para ir ver o Daniel. Você não ia ver. Apesar, como eu digo, né, de não ser de se jogar fora, tá? E solteiro, tá? Meninas, obrigado. Tá? Mas nesse momento, o que você analisa? Você analisa que você está aqui porque você tem um objetivo. Gente, qual era o objetivo do negro no Brasil? Você acha que um negro levantava de manhã e disse, que beleza. Mais um dia para trabalhar 14 horas, não ganhar nada, assistir batata, bate que eu gosto. Tá? Cara, qual era o prazer que o negro teria? Nenhum. Então tirem essa visão errônea de que o trabalho do negro era um trabalho que ele fazia a terra produzir. O negro boicotava. Gente, pensem na sociedade que nós temos hoje. Por mais que o Brasil tenha evoluído, nós somos racistas ainda. Nós somos xenofóbicos. Isso é um fruto dessa época. É um fruto maldito de uma história podre de 300 e poucos anos de exploração da figura do negro. Não fomos nós brancos que fizemos o Brasil crescer. Foi o negro e o tráfico desse elemento que fez esse país crescer. E esse elemento negro, até hoje, é olhado por alguns senhores brancos como um ser inferior que deve ser desprezado. Lamentavelmente, nós moramos numa sociedade que tem esse racismo podre nas suas entranhas. Não é à toa que em algumas áreas nós temos a xenofobia explícita acontecendo. Tá? Então, eu só fiz uma análise geral, mas nós vamos entrar nisso mais detalhadamente depois. Agora, veja, então vamos voltar. 1500 a 1530, os primeiros contatos, como estão ali, certo? O que aconteceu? Logo depois de 1530, eu não sou muito partizante de data, eu só estou colocando para ajudar vocês, começou a ter uma necessidade enorme de se colonizar o Brasil. Gente, colonizar é colocar alguém fixo na terra, alguém que venha ficar nessa terra, tá? Aí a gente comete um erro. Diz assim, aí vem as capitanias hereditárias. Não. Antes das capitanias hereditárias, gente, nós tivemos a vinda daquele senhor que está ali, chamado Martim Afonso de Souza. Agora, deixa eu fazer só uma análise para vocês entenderem. O Martim Afonso de Souza, gente, ele veio com 4 barcos. Tá? Pensem no tamanho do Brasil. Ele veio com 4 barcos para colonizar o Brasil. Vocês sabem quantas pessoas tinham no barco, gente? 400 homens e 5 mulheres. Primeiro, eu fico imaginando as 5 coitadas. Né? Vamos pensar nessas 5 pobres coitadas. Você quer ficar com mais dó dela ainda? Eu vou te dar com mais dó ainda. As 5 eram órfãos. Passaram a vida inteira num convento. Foram tiradas de um convento, colocadas num barco e vieram para o Brasil. Tadinha. Tá? Agora uma pergunta simples. 400 homens e 5 mulheres. Dá para colonizar o Brasil? Mas não coloniza nem o Paulo Sarazate, gente. Quanto mais o Brasil vai ser colonizado. Então não ia funcionar. Aí o Martim Afonso dá-lhe escrever carta para o rei. Sabe? Rei, não vai dar certo, o troço está complicado, as 5 estão morrendo, os homens são uns tarados, e não sei o quê. E foi. Aí o rei entrou num grande problema, que é uma dúvida nossa enorme na nossa cabeça. O rei tinha que fazer o quê? Gente, o Brasil é meu. O que é que eu vou fazer com o que é meu? Administrar. Por que o rei de Portugal, vocês já pensaram nisso? Por que o rei de Portugal
pegou a terra brasileira e, em vez dele vir administrar, ele pegou a terra, subdividiu em lotes menores e entregou para um monte de gente razoavelmente rica, que são as chamadas capitanias hereditárias. Tá? Aí você diz assim, professor, é esquisito mesmo, eu não entendo por quê. Por uma razão, vocês vão ficar assustados, mas é fundamental que vocês guardem isso, porque Portugal não tinha dinheiro. Aí você diz, não, você está querendo rir da minha cara, né, professor? Pelo amor de Deus, está frescando comigo. Como é que Portugal não tinha dinheiro? Portugal não foi milionária lá com as especiarias, onde só ela tinha, como você brincou, a garrafinha d'água, ela podia vender com 10 reais, não sei o quê, não sei o quê. Só que qual é a diferença do inteligente que fica rico para o burro que de rico fica pobre? Tá? É bem simples, gente. Aquele que é inteligente, pega o dinheiro e poupa. Aquele que é burro, pega o dinheiro e gasta. Portugal fazia uma coisa deplorável. Ele pegava o dinheiro, construía castelos suntuosos, comprava joias, comprava quadros e não investia na coisa mais importante que você tem que investir, que sirva de lição para grande parte dos governantes desse Brasil. Se investir no Estado, se investir na saúde, se investir nos hospitais, se investir nas escolas. Portugal nunca fez isso. Parece que a gente continua seguindo o modelo deles. Tá? Aí o que aconteceu? Portugal empobreceu. Então, em 1530, 40, quando o rei de Portugal olhou, ele pôs a mão no bolso e falou, cara, eu não tenho dinheiro para colonizar esse tal de Brasil, não. Aí o que eu faço? Jogo a bomba para os outros. Pego, divido o Brasil em capitanias hereditárias e dou para cada uma dessas pessoas. Vocês sabem que a grande maioria desses caras que ganharam as capitanias nem acabaram vindo para o Brasil. Alguns vieram, morreram, alguns chegaram, olharam e disseram, eu não fico aqui. Você já imaginou chegar numa terra que só tem índio canibal? Não deve ser muito interessante, não. Então, grande parte desses caras nem veio. Tá, agora, deixa eu fazer uma perguntinha que eles adoram e podem fazer no Enem. Se eu pego uma coisa que é minha, hoje, eu, Estado, pego uma coisa que é minha e passo para a mão de uma pessoa, tá? A gente usa que palavra? A gente não diz assim, ou você terceirizou, ou você privatizou. Gente, se você pensar friamente, capitanias hereditárias é uma privatização. É uma terceirização do Brasil. Eu peguei uma coisa minha e passei para outra pessoa. Como elas não foram funcionando, o que é que obrigatoriamente o rei de Portugal, tá, vai acabar fazendo? Criando o chamado governo geral. Agora, galerinha, vocês têm ideia do que é uma capitania hereditária? Eu vou dar uma dimensão para vocês. Vocês sabem o que era a capitania hereditária de Pernambuco? Você diz assim, Pernambuco? Não. A capitania hereditária de Pernambuco pegava toda a terra de Pernambuco, a Paraíba, uma parte do Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará. Isso era de uma pessoa só. Um homem só. E aí eu pergunto para vocês, esse cara teve filhos? Esse cara teve netos? E os netos dos netos dos netos dos netos desse cara estão hoje vivos. E se sentem como ele se sentia naquele momento, donos da terra. Impossibilitados de acreditar que esse pedaço de terra, por mais que daqui para lá eu não use nada, possa ser dado a alguém. Então, como é que nós podemos acreditar numa sociedade brasileira que um dia vai ter a possibilidade de viver reforma agrária? Compreendem? Isso é uma herança que está no sangue e hoje não está mais no sangue dos coronéis que antigamente dominavam o sertão. Hoje está nos coronéis, senhores, que dominam as cidades e moram em latifúndios, mas que não são mais horizontais, são verticais. Os latifúndios de 400 metros quadrados. Eu moro num apartamento de 70. Tá? Tem banheiros, eu fui visitar, é só aquele prazer mórbido, a inveja branca, né? Você olhar uma coisa, você sabe que você nunca vai ter. Mas você diz assim, eu vou ver, porque é bonitinho. Gente, tem um banheiro de um apartamento novo que eles estão construindo na beira-mar, o apartamento tem 450 metros.
o banheiro tem 65. Meu apartamento tem 72. Eu não vou nem continuar a história porque é muito triste, eu vou começar a chorar. Mas vocês já imaginaram, gente? O cara tem o meu apartamento para fazer xixi. Eu não vou falar nem outra parte porque é mórbida nesse momento. Como é que se quer acreditar que vai existir igualdade numa sociedade como a nossa? Entende? Por isso que nós temos que mudar. Esse anseio das ruas pode ser a mudança. Tá? Agora, aí o que acontece? Raciocina comigo, gente. Capitanias hereditárias é poder, responde para mim, centralizado ou descentralizado? Descentralizado, perfeito. Tá. Tá funcionando? Não. Grande parte não veio. O Brasil não está dando muito certo. Não conseguimos achar muita coisa boa. Acharam açúcar aqui no Nordeste, mas o resto do Brasil está falido. Vamos fazer o quê, pessoal? Vamos centralizar. Aí, no momento que nós centralizamos, é aquilo que eu coloquei ali para vocês. Nós trazemos os governadores gerais. Esqueçam de guardar nome, gente. Sabe aquela coisa? Tem que saber toda, Tomé de Souza, Duarte da Costa. Não, esquece. Ninguém vai perguntar isso mais no vestibular, gente. O vestibular ele teve uma evolução, principalmente quando nós falamos em Enem, ele quer linha de raciocínio. Ele não quer necessariamente decoreba, graças a Deus. O que é importante que vocês guardem é um assunto que eu já falei um pouquinho e uma coisa que eu vou tocar. Duas coisas básicas. A presença religiosa maciça chegou nesse momento. Os jesuítas. O Brasil, ele não é uma terra de vários grupos religiosos. Tá? Você não teve aquela coisa como você tem em outros países, assim, vieram agostinianos, vieram dominicanos, vieram não sei o quê, capuchinos, até vieram um pouquinho. Mas a maciça orientação religiosa do Brasil, galera, é padre jesuíta. Tá? E aí vem figuras fantásticas, algumas nem tanto, fundamentadas na necessidade que havia na Europa de recuperar os fiéis, porque a Igreja Católica tinha perdido uma quantidade gigantesca de fiéis para a Reforma Protestante, né? Para os grupos protestantes. E é nessa época que eu coloquei para vocês têm a entrada do negro. Então, naquele primeiro momento, pré-colonização e tudo mais, a gente não tem tanta figura do negro. Vai ter agora. Beleza? Tá? Outra coisa. O que é isso? É uma pergunta? Beleza, olha só. Perguntaram aqui o que seria a reforma agrária. Tá? Obrigado, amor. A ideia de reforma agrária é complexa, mas eu vou tentar assim, ser breve para fazer entender. É você pegar as terras hoje, base constitucional, as terras chamadas improdutivas e transformá-las em terras produtivas ou pegar pedaços de terra que não estão sendo usadas, aquilo que eu brinquei. Esse tablado todo é meu. Daqui para cá, gente, eu não uso. Eu não planto, eu não faço nada. Tá? Aí o que você faz? Por uma decisão que tinha que ser honesta do governo, de todo o governo brasileiro, essa parte é desapropriada, eu sou indenizado, então vamos supor, eu ganho 100 milhões, e esse pedacinho de terra é distribuído para cada um de vocês. Tá? Eu vou dar uma opinião minha e vocês vão entender. Por que reforma agrária não funciona no Brasil? Primeiro, porque o latifundiário, que tem um poder gigantesco no Congresso brasileiro, através de um partido chamado UDR, que é a União Democrática Ruralista, é a terceira bancada de maior poder, para vocês terem noção. Querem ficar assustados? Vocês sabem quais são os 3 grupos de maior poder no Congresso brasileiro? Primeira bancada de maior poder no Congresso brasileiro, empresariado. Você acha que empresário vai querer que a gente mude o Brasil? O empresário está tremendo de medo com essas manifestações na rua. Você sabe qual é a segunda maior bancada do Congresso? Evangélicos. Segunda maior bancada de poder. Terceira maior bancada de poder no Brasil, latifundiários. Ou seja, desculpem, 3 grupos de mentalidade conservadora. E, lamentavelmente, não tendencionam a querer uma mudança radical ou igualitária no Brasil.